Hoje a gente estima que o mercado de serviços domésticos é um mercado de 25 bilhões de reais no Brasil, Nossa. né? E a estimativa é que só 5% disso vem via agência. Porque o nosso negócio é com base na recorrência. A gente não quer que a pessoa chegue e contrate uma limpeza. Não é isso que a gente quer. A gente quer fidelizar aquele cliente. Ele vai ter a marca, ele vai ter o nosso sistema, ele vai ter as ferramentas que a gente construiu, mas antes de tudo ele vai ter o nosso processo. Ele não vai ter que passar pelas dores e pelos erros que a gente cometeu para conseguir ter sucesso nesse mercado, entendeu? Esse podcast aqui é uma iniciativa do ecossistema Guaquira e tem patrocínio da Soluto, que é um sistema completo de gestão de redes de franquias. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Franquia Invest, hoje falando com Twizy. Eu sou a Fabi Ramada, uma das sócias da Guaquira e aqui apresentando o pessoal. Olá pessoal, eu sou a Marina da Soluto, tudo bem? Estamos aqui com o Fábio e com a Vitória, bem-vindos. Olá, gente. Bom dia. Obrigada aí pelo convite. A gente agradece, né? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Então vamos lá. Primeiro, se apresentem, falem um pouquinho da marca, como é que isso aconteceu, quem são vocês na marca? Tá, eu sou a Vitória, sou uma das fundadoras da Twizy. Eu e o Fábio, nós somos, antes de tudo, amigos, né? A gente veio com essa ideia já há 7 anos. Estudávamos juntos e pensamos sempre em abrir alguma coisa, né? E ele sempre com essa área de tecnologia e inovação. E eu sempre pensando mais pro lado tradicional. Então, a gente resolveu unir as duas coisas. E aí que veio a ideia de criar a Twizy, que é uma plataforma de diaristas. Exato, então a gente veio aí desde sempre com essas conversas e mapeamos essa oportunidade aí no mercado, no segmento de limpeza e lá atrás pensando como que a gente traz, né, tecnologia, como a gente traz escala para isso. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né? Você começa um negócio e você acha que você sabe muito, aí você percebe que você não sabe nada, né? Você percebe que tem muito a aprender. E ao longo desse aprendizado e dessa construção, a gente foi construindo ferramentas para trabalhar dentro desse segmento, para atender melhor o cliente, para operar de maneira mais eficaz. E hoje a gente traz o modelo de franquias com esse aprendizado que a gente construiu ao longo do caminho e leva isso para o franqueado, né? Teve algumas coisas aí que a gente entendeu que são importantes e a gente passa isso para o nosso franqueado também, acho que vale a gente discutir. Alguma grande lição que você aprendeu nessa trajetória que vale a pena compartilhar e falar, falhei, não se falha mais nisso? Muitas, né? Mas acho que a grande lição, né, que a gente aprendeu ao longo do caminho foi que tem mercados e mercados, e o mercado de limpeza doméstica, de atendimento residencial, ele é um mercado que exige cuidado e carinho com o cliente, assim, uma atenção... Com pessoas, né? Com pessoas, um lado humanizado. Que lá atrás, a gente jovem querendo construir um negócio, a gente, não, vamos abrir né, a gente vai fazer um modelo de contratação online de diarista, vai virar um Uber, o negócio vai crescer. Super automatizado. No começo, né? Aí você começa a entender assim, não, peraí, se eu fizer isso de maneira muito automatizada, eu não vou estar na ponta da melhor maneira possível, meu cliente não vai ficar satisfeito. Sabe que eu coloco qualquer pessoa para dentro da minha base? Exato, né? Não, dentro da sua casa, né? Porque é um serviço que você coloca na casa da pessoa. A gente entendeu que o nosso muito serviço é muito sensível. atrelado à segurança, à confiança, né? Então, são pilares do negócio. Pois e a tecnologia, se você tomar cuidado, pode atropelar isso, né? Sim, E você o ganha mercado escala foi mudando, fora né? de controle. Também. O seu cliente foi mudando, uma agilidade maior, uma contratação mais rápida, mas por outro lado são pessoas. A exigência também. Exato. Por mais que hoje a gente percebe que o cliente está mais maduro para contratar a gente, ele entende mais o nosso modelo de negócio, né? Ele aceita contratar uma pessoa online, entende o que é uma agência, mas por outro lado ele também por conhecer o modelo, ele exige mais. Entendi. Então, eu quero que você esteja do meu lado. Se eu tiver um problema com essa profissional, se eu Ele tiver alguma confia em questão... você também, eu confio em que você faz você, você eu não estou criar. confiando na profissional. Sim. Você Certo? credenciou, né? Exatamente. E aí que veio o modelo de franquia, porque a gente entendeu que se a gente não humanizasse essa intermediação desse serviço, ia acabar ficando... A gente ia perder, a gente não ia entregar o valor máximo potencial que a gente podia entregar para o nosso cliente. Como é que vocês conseguem manter esse olho no olho, né? Para você tentar driblar essa distância que a tecnologia traz para fazer esse recrutamento desse profissional que trabalha com você? Olha, sempre as entrevistas a gente faz a questão de olhar no olho, né, da pessoa. A gente tem, assim, um roteiro bem sólido, sabe? Para entender, para se aproximar, para conectar. A gente foi estudando, entendendo como é que funcionava todo o processo. E é muito importante, assim, quem entra na nossa plataforma é a garantia da qualidade na ponta. Então, É a marca, né? É a nossa marca, ela que está representando a gente, né, no cliente. Então, a gente toma muito cuidado com esse processo de recrutamento. Você, como franqueadora, que faz, ou o teu franqueado também pode fazer e submete ao teu crivo? Como é que funciona hoje? Não, o franqueado, ele tem autonomia para fazer isso, mas a gente passa um treinamento bem extenso. É uma das partes mais importantes do treinamento do franqueado. É isso que é o processo que
voltando até no ponto que eu tava pondo na pergunta anterior, esse é o processo que levou a gente a franquear. O franqueado tem que ter cuidado com quem ele põe na casa do cliente. O franqueado tem que ter o cuidado com a carteira de cliente deles, que isso seria uma coisa que a gente não conseguiria dar escala num modelo centralizado. Então, o que a gente faz é passar esses processos, esses modelos, tudo que a gente construiu ao longo da história da Twizy para o franqueado. Então, não é só a questão da marca. Ele vai ter a marca, ele vai ter o nosso sistema, ele vai ter as ferramentas que a gente construiu, mas antes de tudo, ele vai ter o nosso processo. Ele não vai ter que passar pelas dores e pelos erros que a gente cometeu para conseguir ter sucesso nesse mercado, entendeu? E aí a gente consegue dar escala com qualidade, né? Esse treinamento como é que é do franqueado? É presencial, a gente recebe ele na nossa sede, em São Paulo, e a gente passa aí uma semana ou duas, né? Um intensivo. Então, ele passa por todas as áreas, passa comigo, que eu sou fundadora, passa com o Fábio, passa com a nossa equipe. Então, ele vai passando todas as áreas do negócio para sentir como é que é o dia a dia. Faz uma imersão, né? Faz uma imersão, a gente tem vários manuais, então a gente faz um trabalho bem intenso. E depois tem o pós, né? Não é só essa semana. Sim, a manutenção disso, a manutenção, né? A gente tem um acompanhamento bem próximo de todos os franqueados, né? A rede está começando a crescer agora, então a gente tem esse cuidado muito próximo com eles. E fazemos reuniões, né? A gente tem encontros também com os franqueados. Vocês fazem contato com o cliente final também para validar como é que tá o atendimento desse teu franqueado? Fazemos cliente oculto. Cliente oculto, de tempos em tempos. Existe. Dá para contar como é que esse cliente oculto? Esse aí, melhor não. Conta uma história. Histórias boas, vamos lá. Histórias boas. Olha, o cliente oculto, inclusive, muitas vezes acaba sendo até conhecido os nossos, né? Sim, normal. A gente faz o cliente oculto por processo padrão, mas muitas vezes a gente recebe feedback de conhecidos. Sim, por exemplo, melhor parte. Sim. É gratuito. A gente tem unidade em Osasco, a gente tem... um conhecido em Osasco contratou, teve uma boa experiência, ou contratou no ABC, que a gente também tem unidade, passa para nós o feedback. Isso acontece e a gente vai mapeando de maneira, como vou dizer... Orgânica, né? A gente mapeia de maneira orgânica, mas temos o processo de cliente oculto, aí nesse caso a gente... Deixa oculto. Deixa oculto. Não, eu tô perguntando assim, uma pesquisa de satisfação, eventualmente, que a própria franqueadora mande para quem é esse cliente final, para poder validar como é que foi o atendimento, a gente o padrão. tem, né, automatizado já no nosso sistema um sistema de avaliação. Então, toda vez que a profissional vai na casa do cliente, ela recebe um formulário. Né, o nosso cliente recebe o formulário para avaliar como é que foi a experiência dele. Perfeito. E está integrado no nosso sistema, então a gente tem acesso. A gente acompanha isso diariamente. Então eu sei como é que está sendo a performance, né, do franqueado, com base nas avaliações dos clientes. Né? Perfeito. E eles avaliam? Porque eu sinto uma dificuldade muito grande na pesquisa, né? NPS, satisfação, não sei o quê. Como é que vocês fazem para responder? A gente é chato com isso. A gente tem todo um processo para correr atrás dessas avaliações. Então, assim, o cliente recebe de forma automática, mas a gente treina a equipe a ficar em cima. Então, ela faz um acompanhamento dos clientes novos, corre atrás. Faz parte até da meta deles, Sim. inclusive, da nossa equipe. Então, a gente treina o franqueado também para repassar isso para a equipe deles. Tem que acompanhar. Cliente novo não pode passar em branco. A gente tem que saber como é que foi a experiência do cliente novo. Porque o nosso negócio é com base na recorrência. A gente não quer que a pessoa chegue e contrate uma limpeza. Não é isso que a gente quer. A gente quer fidelizar aquele cliente. Então, a gente precisa saber se ele gostou, se a experiência foi boa. Se não foi, o que eu posso fazer para consertar? Então, é fundamental esse acompanhamento próximo. Como que vocês tratam também a reclamação, né? Porque nesse mercado que eu consigo contratar eu mesma, contratar alguém e tudo mais, como é que é esse tratar, né? Ah, a experiência foi ruim? O que vocês fazem? Exato. Como é que funciona? A gente até teve uma conversa ontem com o franqueado de Osasco que a nossa existência é resolução de problema. O cliente contrata a gente para resolver o problema que ele não quer ter. Sim. Então, assim, terceiriza, né? Ele que hoje é muito difícil. Eu acho que muitas empresas são isso, né? Você tá se pondo entre o problema e o cliente. Você tá no meio. Uns choram, outros vendem lenço. Eu assumo essa bronca. Eu assumo essa bronca. E que é isso que eles estão fazendo, né? Porque, olha, tá difícil. Mas você se acostuma, porque assim, são processos, né? Você já mapeia, a gente já sabe o que dá certo, o que dá errado e como agir, né? Quando dá errado. Né? E mitigar. Mitigar, mas também quando acontece algum problema, já tem todo, né, o script do que você tem que fazer, como que você tem que abordar. Então, assim, comunicação é a base de tudo, né? No nosso negócio é a base de tudo. Então, fazendo uma boa comunicação, seguindo o processo como a gente desenhou, não tem muito erro, assim. A maioria dos problemas são resolvidos muito facilmente, né? Exato. E volta também a falar, por isso a importância das franquias. O franqueado só que consegue conhecer o cliente dele, saber da carteira dele. Cada mercado. O cliente contratou online, contratou, mas se precisar, ele passa a mão no telefone, liga, conversa, entende, sabe? Como que eu posso resolver sua dor? O que tá acontecendo? Assim, se você quer atingir o Brasil inteiro, não tem como, de maneira centralizada, eu fazer algo que funcione bem nesse modelo, assim. Tem que ter o franqueado, ele tem que ter o carinho pelo cliente dele. Do mesmo jeito que a gente tem nas nossas unidades, o franqueado também tem, e a gente passa isso para ele. E aí,
para que ele possa construir isso, a gente dá as ferramentas. Então, a gente dá o sistema de avaliação, a gente tem um dashboard de acompanhamento. Como que está seu churn, como que você está perdendo cliente, como que está entrando cliente, o que está acontecendo. Então, todas essas ferramentas ele vai ter para que ele possa acompanhar se a performance que ele está imprimindo ali está fazendo efeito. Certo? Isso faz muita diferença, né? Uma vez eu te dou a marca, mas quando eu encontro um problema, como é que você pode me ajudar ou me direcionar? Porque você está aqui há mais tempo, vocês começaram, vocês mapearam, A gente tem os manuais que mapeiam grande parte, né, desses problemas que podem acontecer e o que ele tem que fazer diante disso. A gente tem a nossa equipe que dá suporte, se de repente aparecer alguma coisa que ele não sabe, né, como fazer, como conduzir. E tem, assim, o sistema, esse dashboard, né, que a gente criou, que ele dá uma visualização muito boa do que está acontecendo, sabe? Você abre, você já tem um cenário, né, uma foto de como está a sua operação. Perfeito. Então, isso é excelente. Rapidinho você já vê, quais são os primeiros clientes que eu estou perdendo? Quem que eu tenho que ir atrás primeiro? Por que eu estou perdendo? Por que eu estou perdendo? A gente já tem essa informação, a gente melhorou muito essa questão da qualidade da informação no negócio. Então, o franqueado, então, hoje ele pode captar o profissional que vai trabalhar, né? Vocês têm passadoria, tem limpeza residencial, comercial. Isso. Mas ele também pode buscar o cliente final, ou o cliente final fica no site, vocês distribuem entre as unidades? Como é que é esse fluxo do cliente final, né? Da pessoa que contrata o serviço? A pessoa que contrata o serviço, ela vai contratar pelo site ou pelo telefone, né? E se vai pelo site, a gente divide por CEP as regiões. Então, se é o CEP daquele franqueado, ele já vai receber automaticamente. Perfeito. A gente nem interfere. E ele faz a parte de marketing na região dele. Então, ele que vai atrás dos clientes, vai captar o cliente. E a gente ajuda ele a se capacitar nessa parte de vendas. Vocês dão material institucional para eles multiplicarem, mas cada um pode ter sua página do Instagram para poder potencializar, fazer... A gente tem todo o material institucional, então ele vai poder fazer a página dele e ele vai ter autonomia para... eu quero fazer uma promoção pontual, eu quero fazer um post diferente. Uma parceria. A gente vai ter o nosso brand book. Beleza, você quer fazer seu post, você quer controlar a sua página, mas você segue o brand book, entendeu? A gente preço? Eles podem praticar preços diferentes? Sim. É essencial, né? Porque isso varia de acordo com região, não tem jeito, né? Então, o preço, ele vai ter autonomia. Obviamente, a gente dá um direcionamento no começo da unidade, fala, essa região trabalha em média com esse preço X, e aí ele vai poder direcionar, e inclusive... eu quero abrir mão um pouco da margem, eu quero crescer um pouco mais, eu quero, né, dar um gás agora no começo, depois eu reajusto o preço. Isso fica a critério, são estratégias que a pessoa pode adotar. Uma curiosidade, assim, como dona de casa, né? Quem tem casa sabe. Vocês fazem orçamento? Porque tem casas e casas. Você fala, é um apartamento, 2 quartos, é muito tranquilo, né? Mas você chega que você encontra ali, Sempre tem surpresas, né? Socorro, né? Mas eu tenho 3 cachorros, 3 filhos. Exatamente, né? Um papagaio viveiro no meio da sala. Tudo de vidro, né? Tudo de vidro, exatamente, né? Espelho. Uma pilha de roupa Mora numa casa de espelho, a pessoa. Exatamente. Vocês fazem ou orientam o teu franqueado a pedir um videozinho, assim, manda um videozinho da casa pra gente fazer um orçamento, ou validar se essa tabela é a tabela A, B ou C, né, pra adequar, porque eu percebi que vocês têm uma tabela que envolve o tempo, né? Peça seu orçamento, que você possa olhar o tempo que você precisa, né? Automática. Achei genial, né? Então, como é que funciona isso? Olha, então, existe a calculadora que é baseada no tempo e na metragem. Então, na sua metragem, a gente vai te passar uma estimativa desse tempo. Existe também a limpeza mais pesada, então, pelo próprio site, você pode ser direcionado. Se a sua limpeza tiver essas características, talvez seja melhor se contratar a pesada, que vai ser outra duração que a gente vai te recomendar, vai ser um pouco diferente. Então, assim... Existe uma padronização que vai atender 90% dos serviços que a gente vai fazer. Aí, esses outros 10%, aí o franqueado vai ter que entender. Só que o que acontece? A pessoa que contrata online, em geral, ela já tem... como é que eu vou dizer? Não é que ela já tem essa noção. Ela já é uma pessoa que está acostumada a fazer uma contratação prática, rápida. Ela entende que aquilo ali, ela está colocando uma questão de confiança. Eu vou contratar essa duração. Sei lá, a pessoa não vai ter uma casa de 300 metros quadrados e contratar uma limpeza de meio período para fazer tudo. Tem 4 banheiros. Ou se ela contratar ela gente, né? Também que ela tá fugindo. É um profissional por vez? Como é que eu tenho a chance de poder combinar e falar, vou fazer um mutirão, a gente faz não. Dá para ter vários profissionais. Então, aí que tá, né? Então, aí pelo site, por exemplo, a pessoa foi lá no site, ela tem uma casa de 200 metros e recomendou 2 profissionais. Ela sente que não é necessário. Ela pode vir entrar em contato com a gente. Olha, eu queria contratar menos. É possível? É possível. Aí ele conversa com o franqueado e o franqueado se adapta à necessidade do cliente. Pelo site existe uma padronização e a pessoa pode entrar e contratar. E aí é uma questão de confiança entre o franqueado e o cliente, mas também se tiver uma demanda específica, pode ser conversado e atendido de maneira assim, em alguns normal. casos a gente pede vídeo, sim. Se a gente percebe que é uma demanda muito mais pontual, que tem alguma coisa diferente. Obra, né? Da obra. Mas em geral essas pessoas, elas vêm falar. Entendi.
assim, é comum. O cliente, Ela também não quer também ele- ser perfil frustrada, é esse, né? é. A Também. expectativa de entregar um Exato. serviço bom também. Exatamente. Ele não vai lá contratar por padrão se ele sabe que a demanda dele é única. Então ele vem conversar, eu tô com essa demanda, o que vocês recomendam? E aí o franqueado tem a oportunidade de conversar e entender a demanda dele. Falando em demanda, tem demanda chegando pra vocês aumentarem o portfólio? Tipo assim, fazer comida, né? Eu vi que vocês têm passadoria, tá? Mas tem demandas que estão brotando, batendo na porta, que vocês estão pensando em aumentar o leque? Muito cliente pede pra gente levar produto, né? É uma coisa que a gente tem estudado, né? o produto de limpeza, produto né? de limpeza. Escritório, né? Às vezes não tem local pra armazenar e tudo mais. Ou então- logística de compra, tem que ter uma Exato, pessoa pra tem que ter alguém pra isso, pensar nisso, está fica acabando, você não atento. quiser. E limpar o reposição. pano de chão depois, gente, pelo amor de Deus. Exato. Isso é padrão. É padrão, não isso a tem- gente faz. Mas assim, é difícil. Às vezes tem escritório que não tem essa pessoa, né? Então é uma demanda que a gente tem estudado a possibilidade de incluir. E outras, né? Cozinha é uma coisa que pedem Lavanderia. bastante, lavanderia. O que a gente estava até comentando aqui em off, né? O nome Too Easy, a marca que a gente construiu, ela traz esse ar de facilidade, praticidade para o cliente. Então, a gente vê a Too Easy como uma plataforma de facilidades. Então, a parte de intermediação de profissionais da limpeza é o primeiro passo que a gente dá nesse caminho. O que a gente almeja no futuro é ter uma plataforma 360 para soluções para o nosso cliente. Perfeito. Então, ele precisa de uma lavanderia, a gente pode estar lá para resolver. Ele precisa de uma cozinha, a gente pode estar lá para resolver. Então, a gente dá esse passo com a rede no sentido de limpeza e uma coisa que a gente, pelo menos enquanto a nossa rede nos permite e tem um tamanho que a gente consegue estar bem próximo dos franqueados, a gente tem uma troca muito forte com os franqueados. Legal. Fala, pessoal, o que vocês estão sentindo na ponta? Escuta, né? Além das nossas Escuta. unidades próprias, que a gente mesmo gerencia, pessoal, como que tá aí no mercado de vocês? O que vocês estão sentindo? Tô sentindo essa demanda, talvez seja uma oportunidade. E a gente vai construindo. Sim. Então, o nosso propósito é trazer outras facilidades, Perfeito. construir isso junto com a nossa rede para que a gente possa oferecer outros modelos de faturamento, além de tudo, para o nosso franqueado, outras margens, né? Outras oportunidades. Então, isso, assim, é algo que está constantemente na nossa cabeça e a gente deve trazer novidades aí no futuro. Bom, qual o tamanho da rede hoje? Hoje nós temos 7 unidades rodando. E 7 quantas unidades. próprias? São 2 próprias. Legal. Franqueados. Agora, nossa próxima meta aí são 20 unidades. Chegar em 20 Nossa, que unidades. bacana. Pro no franqueado curto é prazo. home-based? Não precisa ter uma estrutura de apoio? Trabalha ou... 100% de casa, remoto. Isso é um diferencial, né? Muita gente tem buscado isso hoje em dia, né? Pós-pandemia. Aham. Para fazer o equilíbrio, né? Da vida pessoal com a vida do trabalho. Então, a gente tem atraído bastante gente, bastante lead, né? Com esse Sim. foco, né? Procurando um negócio remoto. Pergunta mais curiosa de todas. Quanto? Qual é o valor do investimento? Show me the money, né? Números, perfil de franqueado. Ótimo, vamos lá. Então, assim, hoje a gente está trabalhando com um investimento médio de R$30 mil para você começar uma unidade do zero. Que vai ter aí uma taxa de 24, 25 mil de franquia e depois mais um capital de giro que você precisa manter. Vai girar aí perto dos R$30 mil. Existem outras opções, às vezes, por exemplo... Agora, como a gente tem a unidade de São Paulo, e a gente atende São Paulo inteira, a gente vem quebrando essa unidade para trazer franquias regionalizadas. Então, existe a possibilidade de comprar uma parte de um faturamento rodando e aí vai ser outro valor. Mas, em média, aí, uma unidade do zero vai ser um investimento que vai girar em torno de R$30 mil. Essa área que você comentou, né? Cada franqueado tem um mapeamento de área. Isso já vem no contrato de franquia? Qual é o raio dele? Mapeado. Olha, você tem Sim, uma sim. proteção de 15 Sim, quilômetros, com 20 quilômetros. Com exclusividade. Qual é o... Aí depende do mercado. A gente, em geral, considera uma área de 500 mil habitantes. Né? Tá. Então, Pelo menos 500 mil Não habitantes. é aí a gente- raio, então é população. É a população da região. Então, Tá. qual que é a região? Vamos ser uma região de São Paulo que engloba 500 mil habitantes. A gente vai traçar uma faixa de CEP ali que vai pegar aproximadamente aquela região. E em contrato ele vai vir com isso definido. Essa Tá. região é sua e ninguém mais Isso vai é um entrar. diferencial da nossa franquia em relação à concorrência, porque a maioria, né, espreme muito, sabe? Sim. O franqueado, a gente toma esse cuidado. Vocês que lutem, né? Porque vocês que lutem, lutem. né? E... Tem Pois é. muita micro franquia, assim, uma do lado da O outra. próprio e cliente fica confuso, fica né? confuso. Porque unidade X atende aqui, mas não atende ali, é muito Exato, próximo, é muito mas na próximo. minha cabeça eu estou aqui no bairro, mas não é esse. O próprio cliente final fica muito perdido. E o Exato. franqueado fica esmagado, fica difícil pra ele prosperar, sabe? Porque E como é que você muito cria essa limitado. regra também? Eu quero ser atendido pelo X, mas eu tenho que ser direcionado para lá. No site o cliente nem escolhe. Aqui no nosso caso ele não tem essa visão, né? O endereço dele vai definir por quem ele vai ser atendido. Exato. E assim, como a A gente... experiência é too easy, né? Exato. A nossa experiência, a gente faz o máximo para ser sempre padronizada. Então, o franqueado recebeu o mesmo treinamento que a gente ofereceu para nossa equipe. Então, ele vai ser bem atendido. Então, não importa. Você está no seu endereço, entre no site, agende online e você vai ser atendido por um bom franqueado. Você pode Isso é ter muito certeza legal disso. porque você estimula um ecossistema de cooperação. Perfeito. Porque quando o teu franqueado não tá brigando espaço com o do lado, você deixa de ter uma rede de concorrentes
e possa ter uma rede de aliados. Parceiros né? mesmo. Então, assim, parceiros, o que funciona pra você, o que pode funcionar pra mim, o que a gente pode fazer coordenado, a minha região é vizinha da sua, né? Funcionou aqui, testa na sua. Não, e o franqueado não bota a culpa no franqueado ou na franqueadora também, né? Exatamente, né? Ah, eu tô perdendo aqui faturamento porque eu tenho muito próximo, a culpa é da franqueadora. Tem espaço, tem treinamento, tem acompanhamento. Exato. O que deveria ser comum em franquias, né? E a gente está nesse momento, agora que a rede está crescendo, a gente está no momento de integrar, né, os franqueados. A gente criou, né, um grupo, a gente está fazendo essa interação, reuniões periódicas. Sim. Então, a gente está muito nesse momento de juntar, de trocar melhores boas práticas. Trocar boas práticas é muito poderoso. E às vezes... a gente estava comentando isso essa semana, né, curioso. A gente não é o dono da verdade. Às vezes a gente tem uma unidade que é mais antiga nossa, que ele trouxe excelentes insights para nós. Inclusive, a gente estava conversando com ele. Vamos lá, vem você fazer uma palestra sobre pós-venda. Vamos trazer esse conhecimento que foi construído, não necessariamente por nós, mas por alguém que está com a gente desde muito tempo. E quando é o franqueado falando pro franqueado, tem tem um peso. Sim, não são vocês, donos da verdade e tudo mais. E ali, eu tive números, resultados, e aconteceu desse jeito. Melhores práticas. É isso. O franqueado vai acreditar. Exatamente. Construir essa colaboração constante é algo que, até agora, eu acredito que a gente tem tido sucesso aí. Se você entrar em contato com os nossos franqueados, eu acredito que eles vão falar, mas fizer um cliente oculto. Não, mas é legal, porque você dá manutenção pro treinamento, até pra ter essa troca. Uma curiosidade, o franqueado, ele tem treinamento de como faz uma boa limpeza? Porque, assim, uma coisa é legal, vendi, fiz, acontecia, mas na hora que tá limpo ou não tá, né? Existe. Como é que esse vidro aqui é a qualidade do teu serviço? Existe isso, né? Procedimento, e principalmente para ele passar isso para os profissionais, né? Pra saber mandar, tem que saber fazer, né? Por mais que a gente né? esteja intermediando, existe um procedimento para os profissionais executarem. Então, existe isso. Mas o mais importante é o relacionamento. Sim. No fim das contas, é o relacionamento. E a gente entendeu isso, porque até você comentou ali no começo, né, Marina? Mas a pessoa tem uma casa, tem 4 banheiros, 5 cachorros e sei lá, 3 filhos na casa. Tá bom, mas às vezes ela recebeu uma senhorinha que fala bastante, conversa, é super dinâmica, mas não faz uma limpeza super rápida, mas ela tá ali na casa cuidando, tem um perfil de cuidado. E o cliente ama essa pessoa, ama. E o outro cara é o cara que trabalha 12 horas por dia, sai de casa às 6 da manhã, volta às 8 da noite, né? Não sabe quem foi, não se importa, só que ele quer chegar em casa, ele passa o dedo em cima da prateleira e ele quer que seja limpo. Sim. E ele nem sabe quem foi na casa dele. Bota um papelzinho de bandeja embaixo do meu banco ali, ó. Deixa eu ver se vai ficar. Chegou, cadê a moedinha que caiu? Então Você já fez isso? Imagina. Eu nunca. Imagina. Claro que já. Mas você percebe como as coisas são, assim, muito individualizadas? É individualizado, entendeu? Sim. É uma coisa da pessoa. Então, existe o processo? Existe. Mas o mais importante é você entender o que o cliente precisa, no fim das contas. E isso, a pessoa, né? Por isso que a Vitória fala, a gente não tá interessado em fazer uma limpeza. Primeiro porque não é rentável pra nós, sendo bem honesto. Limpeza por limpeza. Não é isso que a gente quer um relacionamento com o cliente. Então, uma vez que a gente... ele contratou a primeira vez, vamos entender a demanda? Foi uma primeira vez, ele passa o feedback, vamos ajustar aqui, faltou isso, faltou aquilo, e vai, entendeu? Isso acontece e é assim que a gente fideliza o cliente. Isso é muito importante. Pro franqueado, a recorrência, porque ele abre o mês já sabendo qual que é a carteira dele fidelizada, então ele não parte do zero. Previsibilidade. Ele tem Como é que vocês se blindam daquele profissional que quer fazer por fora? Eu fui na casa da Marina, gostei, muito legal, a gente se deu bem, funcionou. Vou fazer com a Marina fora da Twizy, assim, vocês conseguem? Isso não acontece não, né? Só acontece... não acontece não. Não, isso acontece, mas assim, é um problema que a gente lida, né? E que a gente já sabe como atacar, né? Então, assim, tem várias formas, né? Então, a gente tem que primeiro fazer com que a profissional queira ficar conosco. Isso é a chave do negócio. Ela também é cliente. Ela é uma das nossas principais clientes, inclusive. Então, ela, assim, a gente traz benefícios para ela. A gente tem até parceria com uma empresa que chama Quindim. E a gente fornece livros para os filhos das profissionais. Legal. Então, se ela tem um clube de literatura infantil. Clube de livros. Nossa, que legal. Então, assim, se ela tem uma boa avaliação, se ela tem uma boa frequência conosco, ela tá apta a receber e fazer parte do programa. Então, isso é um jeito de manter ela próxima, né? A gente faz o acompanhamento da disponibilidade das profissionais, então a gente pede que elas tenham 3 dias para trabalhar conosco. E a gente acompanha isso. Se a gente vê que começa a cair, a gente tira, descredencia a profissional. Então, a gente se antecipam, né? Vocês não deixam ela deixar vocês na mão. Exatamente. Né? É uma série de medidas, né, que a gente toma de cuidado para realmente fidelizar, para que ela não queira sair. Isso me chamou muita atenção quando você trata, porque a profissional da diarista, você diz, é diarista, né? É faxineira. Você olha assim, parece que é um bico, né? E vocês estão tratando como uma profissional. Profissionalizando. Exato. Isso valoriza, assim, traz esse elemento humano de dar oportunidade. A gente faz treinamentos presenciais com a base, que é justamente para estreitar esse vínculo. Então, a gente quer trazer que ela se sinta importante, reconhecida. Uma profissional, né? O olho no olho, exatamente. A gente traz ela para dentro do nosso escritório, a gente oferece um café, né, uma conversa. Vocês fazem reconhecimento, assim, Fazemos. A gente tem
tem programas de legal. incentivo, então elas adoram. Final do ano a gente faz ação de final de ano, então a gente tenta sempre criar, sabe? Mais uma vez, pessoas para pessoas. Pessoas para Perfeito. pessoas. Não, um negócio feito o nosso negócio realmente é feito para pessoas. Ai, que Até uma bacana. característica de mercado, né? Hoje a gente estima que o mercado de serviços domésticos é um mercado de 25 bilhões de reais no Brasil, Nossa. né? E a estimativa é que só 5% disso vem via agência. Então, o que a gente sente é que os clientes vêm demandando cada vez mais essa profissionalização. Então, existe um caminho gigantesco para conquistar ainda. ser explorado, Para né? ser explorado Com dentro certeza. disso. Então, a gente está só em 5%, a gente tem muita margem para conquistar e o cliente vai entendendo por que é melhor. Às vezes eu gostei da profissional e eu quero que ela vá toda semana, mas se daqui 2 meses eu fechei por fora e eu tiver um problema com essa moça, o que eu faço? Eu não Tem tenho a questão outra trabalhista recorrente. também. Questão Como trabalhista, questão trabalhista, problemas pessoais, uma série de Tudo. coisas que pode acontecer no atendimento que ele vai ficar Vocês fazem essa desamparado. reposição no dia, a pessoa estava marcada no A gente faz de texto, tudo, vocês de tudo. dão pra... A gente faz de tudo para Ai, repor isso no salva, dia. que olha, imagina, tô contando Pois com aquela é. pessoa Sim. naquela segunda-feira, poxa, a casa tem aquele caos. Gente, não sabe vou que é um poder, relacionamento ai. difícil. Então, até alguém ali no meio, né, equilibrando as duas pontas, o cliente se sente mais seguro, mais esse respaldo, né? Então, é importante. Ele Pois vê, né? então aí a gente sente também que o mercado vem cada vez mais buscando essa profissionalização. Então, existe a desintermediação, o bypass, né, que a gente chama? Existe, não dá pra mentir. Cada negócio tem as suas peculiaridades, seus problemas, mas a gente vem trabalhando e vem percebendo que a demanda do mercado é para que vá mais pro lado da profissionalização do que pro lado do bico, E como você 90% comentou. dos casos que acontece isso, que a gente fica sabendo, o cliente tem problema com a profissional, porque é profissional que já demonstra certo desvio de caráter, né? Entendi. Já é um desvio de caráter. Então, lá na frente, ela vai apresentar outros problemas desse tipo. Já aconteceu várias vezes o cliente voltar a falar, nossa, peguei a profissional, aconteceu isso depois. Quantas vezes a gente já ouviu gente essa tá história? acostumado, É porque essa gestão também do profissional, a dona de casa, enfim, não vai fazer. Não. A gente Não fala, vai assim, ficar com a fazendo Twizy, a gente tem a visão intermediação. 360 daquela pessoa. Você só tem a visão dela na sua casa. Eu tenho a visão dela na casa do Exato. fulano, Sim. do ciclano, no escritório. Então, Você eu tem sei a ficha completa tudo. dela. Eu tô acompanhando ela todo dia, né? As avaliações que a gente recebe. Tem Então, experiência ao longo do a tempo, experiência, olha, então, vai é dar diferente. problema. Exatamente. É um excelente profissional. Tem esse cuidado de vocês. Exato, porque a gente eu tá contrato todo dia uma. conversando com aquela Eles pessoa. contratam Se várias. tiver um Exato. problema, por exemplo, teve um problema em outro cliente, eu posso te comunicar, falar, eu recomendo que você troque. Troque. Vamos fazer a troca? fizemos isso Que a também gente, várias vezes. mas eu nunca tive problema, é uma Comigo não santa, deu, Exato. Vamos fazer a troca. Obviamente a gente não vai queimar a pessoa, Sim. a gente não vai expor a pessoa, Mas eu você jamais mitiga. faria uma coisa assim. Mas, recomendo, vamos fazer a troca, aconteceu um problema aqui, a gente vai alocar outra profissional bacana, você vai ficar satisfeito e você não vai ter problema. Vamos evitar? Vamos evitar. No treinamento de chegada, vocês pedem referência desse profissional? Com Sem certeza. dúvida. Não só antecedentes criminais, assim, Não. se não tava no A cara de gente não tem precisa problema, né? pegar Mas o histórico da pessoa, entender como que ela trabalhava, porque comportamento do passado é comportamento do futuro. Então, Pessoas a que gente- nunca trabalharam e queiram, acho que tem mercado, né? Quando você olha de diária e tal, vocês fazem treinamento de primeiro emprego, caso quem Muito queira difícil, né? começar? Enquanto não. Assim, a experiência Já é muito pega a gente importante. com É muito bagagem. importante. A Tem gente que saber evita- passar roupa, senão vai queimar, vai dar problema, vai dar Não prejuízo. dá pra falar que a pessoa vai ser ruim se nunca trabalhou, mas a gente não consegue assumir esse risco, entendeu? Então, Nem gente, de assumir esse treinamento, né? A gente pode treinar, mas a experiência conta muito ainda. Então, Muito, é muito A importante. gente acaba não assumindo isso. Entendi. E a gente precisa também da referência. Se é a primeira vez que ela tá fazendo, né, a gente fica mais inseguro mesmo, né? É. Não só em questão operacional, mas de caráter mesmo. Mas né? vocês fazem formação, por exemplo, eu sou boa de faxina, mas eu não sei passar roupa. Sim. De me treinar pra eu aprender, porque passar roupa é muito difícil, tá, gente? Olha, Sim. quem nunca passou roupa, se você nunca passou roupa... Não, mas não é nem só questão de treinamento. Às vezes a pessoa não tá interessada. Ela não Entendi. quer, Passar ela não roupa. quer. Mas caso ela esteja pra ganhar ou ter mais oportunidade. Sim, a gente prepara ela, mas no fim das contas ela vai prestar o serviço que ela se sente confortável. Tá bom. Então, pela plataforma, inclusive na hora de fazer a alocação, o próprio franqueado vai saber, eu tô alocando para um cliente que precisa de passadoria. Ele nem vai ter a opção de alocar profissional que não passa roupa. Então a gente facilita O também a sistema tem alocação. essa inteligência, ele já vai traçar o perfil do que o cliente precisa e Isso. qual profissional tá apta a realizar o que Quantos ele profissionais precisa. na base hoje vocês têm? Nossa, 150 ativas nesse momento. 150 Ativas? Pra atender as 7 ativas. unidades, na soma das 7. Já passou mais de 500 pessoas aí pela Legal. base. Quanto tempo elas ficam em média com vocês? Olha, tem de tudo, né? Mas acho que agora eu não vou ter esse número de cabeça, mas eu diria que a rotatividade vai girar aí em torno de
6 a 8 meses. Eu falaria mais ou menos esse número mesmo. Mas temos profissionais que estão com a gente desde o início. Temos profissionais que estão com a gente há 7 anos. 7 anos, desde o começo da empresa. E cliente? A base é recorrente. Tem clientes aí de anos com Tem, vocês? Muitos. Quantos anos aí de case? Desde o começo. Desde o começo, 7 anos já. 7 anos. 7 anos, a gente tá desde 2018. Já tem uma camiseta da Twizy. Já tem uma bandeira que chegou aqui, passa pra frente, Luiz. Não oficialmente, a gente começou em 17, né? Pensando bem, porque assim... Os testes, né? Fazemos testes, mas assim, o CNPJ foi formalizado mesmo em 18. E temos clientes que estão desde de 2018, temos. O processo inteiro mudou, a gente aprendeu, uma a gente vez que evoluiu, você acerta esse casamento, né? Uma boa profissional que atende a demanda daquele cliente, dificilmente ele vai sair. Né? Porque Ele você fez aquele né? casamento. Ele é duradouro, ele vai ter o respaldo da empresa, se acertou, né? Deu aquele match perfeito. Então, o mesmo com a profissional, né? O mesmo com a profissional. O que vocês olham, né? Porque acho que é fundamental para vocês baterem as 20 unidades. Como é que é o perfil do teu franqueado, assim? Não é só região? O que vocês buscam, assim? O que vocês valorizam? A gente tem Twizy tido seria essa para conversa. você ser, né? O que vocês já sabem que é não negociável para vocês? Sim, a gente tem alguns perfis que a gente acha que faz sentido pro negócio, né? Todos têm que gostar de relacionamento com pessoas. Porque conforme a gente conversou aqui, é que muito são importante. Vocês também, né? Vocês Exato. é uma replicação de vocês. É uma replicação. Exato. Mas tem aqui alguns perfis que a gente mapeia que a gente acha que faz muito sentido. Então tem o perfil daquela pessoa que acabou de se formar, que está com muita vontade de empreender, né? Que tem essa visão, não quero entrar para o mercado tradicional, não quero ter chefe. Essa pessoa tem muita energia, então é uma pessoa que a gente... Fomos nós, né? No passado, inclusive. A gente era recém-formado. Assim, tinha uma história de mercado de trabalho, mas a gente era muito jovem. Jovem, com esse espírito jovem, de inovação. Então é um pouco o que a gente viveu no passado. Então é um perfil que a gente acha que é bacana para o negócio. Tem o perfil da pessoa que é recém-casada, né, que acabou de se casar, às vezes acabou de ter filho, que quer dar uma alavancada na renda, entendeu que no mercado tradicional ela não está conseguindo espaço, às vezes, para crescer, já chegou num teto, né, ou não vai crescer o quanto ela gostaria, está com essa ambição, então fala, não, quero tentar uma coisa diferente. Quero empreender. Dá para conciliar a operação no da primeiro Twizy momento com dá. outra A gente tem muitos franqueados que começam dessa forma, né, conciliando as duas coisas, e aí aos poucos, quando ela vai vendo que vai ganhando tração, ela vai ou contrata alguém, né, para fazer a operacional, ou ela mesma migra, né, acaba migrando. Então, e tem também o perfil das mulheres que acabaram de ser mães, Sim. que sofrem, né, de ter que voltar depois para o mercado de trabalho, querem acompanhar o filho, querem trabalhar de casa. Querem flexibilidade. Que a gente estava conversando também aqui no começo. Então, a gente tem sentido muito essa procura também da feminina, né, que é um modelo que às vezes acaba treinando a mulher, porque é um modelo, né, de cuidado, diarista, e que dá para trabalhar de casa. Então, um público interessante que esse perfil, a Vitória mapeou esse perfil porque ela também teve filho recentemente, e ela percebeu que putz, isso é uma oportunidade que a gente também oferece para o franqueado, porque ela, como empreendedora, ela teve a flexibilidade que talvez ela não teria no mercado de trabalho. E ela trouxe isso aí e falou, não, a gente tem que falar com essas mães, essas recém-mães que estão querendo voltar. Já tem um filho ali de 6 meses, 1 ano, estão querendo voltar a produzir, mas também não querem deixar o filho de lado. Então, esse é um jeito legal de conciliar. Você ser empreendedora, você trabalhar home office e você construir renda. Eu sinto muito isso no meu dia a dia, né? Eu convivo com outras mães que não têm essa divisão de tempo que eu consigo ter, né? Essa qualidade de tempo com o filho que é fantástico. Isso não tem preço, Pilotou com você, né? Pilotou com você, totalmente possível, tem carga horária. Exatamente. Então, muitas das coisas que a gente percebe, assim, que a gente leva para nossa rede de franquia são experiências Vivências, próprias, né? Vivências que você vai tendo e fala, nossa, isso faz muito sentido, vou aplicar, né? Eu acho que isso é o bacana quando você pega qualquer operação que tenha unidade própria, que pilotaram, que viveram, que calçaram sapato. Isso é importante pra caramba. Até hoje importante também, pra pilotando. Até hoje na operação, assim. Então, você tem a vivência da causa pra poder falar, não, vai por esse lado, porque eu já errei aqui. Vamos cometer erro novo, né? Exato. Tudo certo e errado, mas tem erro um perfil novo. também que eu acho legal comentar, que é a pessoa que tá chegando ali perto de se aposentar, 45 mais, 50 anos, que não quer mais, sabe? Já tá pensando, o que eu vou fazer agora, né? Eu não quero parar, mas também não quero essa vida louca, né? Exatamente. Eu preciso de uma renda, mas também não quero parar, também não quero, já vou sair do mercado tradicional, então a gente tem também essa procura, né? Tem pessoas, existe essa demanda também. Essa demanda. Mas é engraçado que você comentou a respeito desse negócio de calçar, trilhar o caminho, né? Fazer a rota que você está sugerindo. Eu acho muito importante, isso são discussões que a gente teve lá quando a gente decidiu franquear. A gente falou assim, mas então a gente vai abrir mão das unidades próprias, né? Vamos gradualmente abrindo mão e sempre é uma conversa que a gente acaba concluindo que não. Sabe? Você tem que conhecer a realidade do que você está falando. Não recomendo você se desfazer, repassar tudo isso. É complicado. E
E é um aprendizado constante. Você tá há 7 anos e cada dia você aprende uma coisa nova, e cada coisa nova que você aprende, você replica pro franqueado. Você fala, olha, gente, aconteceu isso aqui, vamos fazer, a partir daqui, esse é o protocolo. E é Agora essencial. mesmo a gente tá dando um direcionamento que a gente sentiu, né, na pele, que a demanda por um serviço novo, que é o serviço de seleção de profissionais. Então você quer uma doméstica todos os dias. A gente não consegue atender com diária, mas a gente faz o recrutamento para você dessa profissional. Ah, que legal! Entendeu? E tanto pra empresa também, né? Se você precisa de uma auxiliar de dor. uma mega dor. E com a diarista a gente não tava conseguindo atender, né? Porque a pessoa precisa todos os dias. Então a gente tá fazendo esse serviço. Foi uma demanda que a gente sentiu na pele, que os clientes vieram, né? Foram falando, foram trazendo. E é um serviço que tá bombando, né? A gente tá fazendo muito. Não, com certeza. Tem um ticket Não, mas excelente. olha que legal. Excelente. Mas poderiam vocês não muito se bem. envolvem no dia a dia, só na contratação. Só na contratação. A gente faz um processo que a gente faria muito similar para trazer uma diarista para dentro da nossa base, que é a mesma questão de segurança, validação de antecedente. Já tem esse know-how, né? Esse é um know-how muito similar. Para a seleção é um crivo ainda mais rígido, né? Mais, não que e mais personalizado, porque você tem que entender o perfil, né? O que o cliente precisa, o que ela precisa saber fazer. É muito sensível região, isso. É muito sensível. A gente tem que entender, mapear bem qual que é a necessidade daquele cliente para encontrar exatamente aquela pessoa. Exato, exato. E assim, tem sido uma demanda constante que a gente tem tido, e pessoas que precisam de algo diferente, mas que a gente consegue prover bem e funciona super bem. As pessoas, assim, quase 100% de satisfação, Mas eu diria. olha o contrário, vocês poderiam enxergar que isso era concorrência. Exatamente. Concorrência. E o mercado, ele tá ali, tá querendo só X e eu vou perder. Não. Traz pra dentro. Vamos ver isso como uma oportunidade. Traz pra né? dentro. É uma oportunidade. Que E tá bombando, né? Exato. E conversa com a nossa visão. O que a gente quer é trazer praticidade. A gente quer facilitar a vida do cliente dentro da casa dele. Então, assim, se é isso que ele precisa, porque a gente não oferece, né? E a gente consegue. E é legal que cada hora vai vir um insight. Vocês falaram agora, eu pensei, pô, e babá? Já pensou contratar babá? Fazemos também. Já quando você surgiu pensa essa na tua demanda. vida, cada hora é uma dor. Assim, agora eu tenho que passar roupa, agora é comida, agora eu tô comida fit. Né? Como é que eu faço comida fit? Mas eu posso comprar ingrediente aí, a cabeça muito vai espaço, abrindo, tem muito gente. espaço Tem pra muito crescimento. espaço. Então, vocês terem um canal aberto de diálogo com o teu franqueado pra acolher e se adaptar, né? Assim, eu acho que o nome de vocês permite, o modelo de negócio permite. Isso é muito tem legal. uma coisa assim, cada franqueado também traz a sua demanda, né? Então tem franqueado que às vezes acaba focando mais em PJ, por exemplo. Existe isso, o perfil do franqueado. Eu tenho mais habilidade em fechar negócio com empresa, por exemplo. Então tem franqueado nosso que praticamente só tem de empresa. Aí tem outro franqueado que faz mais pós-obra, porque ele faz parcerias com arquitetos, por exemplo. Ele tem um relacionamento com arquitetos. Tem que respeitar, Pega o nicho. né, Pega o nicho. o que o franqueado chama mais. A gente chama mais. respeita isso, a gente dá o processo e... Tem franqueado que adora fazer processo seletivo, que já trabalhou na área de recursos humanos, por exemplo. Então a gente deixa, eu quero fazer mais processo seletivo. Tudo bem, não tem problema, que é esse serviço novo, né, de seleção. Ótimo. Ótimo. Faça o que for, né? Vocês estão buscando franqueado aonde? Conta aí pra gente. Quem quiser tem... ser um franqueado da Twizy, vai por onde, gente? Nós temos feito... A nossa primeira franquia foi lá em Londrina, no Paraná, mas foi uma franquia piloto, né? Assim, são primos meus, na verdade, inclusive, que se interessaram pelo negócio quando o negócio começou a crescer, e aí a gente viu a oportunidade de franquia e validou, e hoje eles prosperam muito, assim, são os franqueados, sem dúvida, o maior franqueado que a gente tem. E... assim, acabou sendo um pouco mais longe, a gente está aqui em São Paulo. Hoje a gente tem feito um crescimento em espiral. Então, a gente está procurando franqueados aqui, no estado, principalmente, né? A gente quer atacar mais esse mercado porque a gente consegue estar próximo, é o que eu falei. É a questão da proximidade. Assim, olho no olho, olho no real, né? Isso. Não olho no olho, câmera aberta. Enquanto a rede permite, a gente quer conhecer, a gente quer estar próximo, a gente quer construir um relacionamento forte. Gradualmente, conforme esse crescimento for, a gente vai conseguir ter a mesma proximidade, mas a gente quer que, pelo menos, a cultura se estabeleça de confiança. Exatamente. Né? Então, hoje a gente está mais aqui olhando para o estado de São Paulo e de maneira expandida, Sul e Sudeste. É isso que a gente está olhando. Acho que é isso. Nossa, foi... A gente vai ter no Rio. O Rio vai ter quando? Logo, tá? Já pensei em Rio, babá e passar roupa. Passar roupa é pede. Você sabe que a demanda do Rio é grande. A gente tem alguns fornecedores que trabalham com a gente que são do Rio e sempre pedem, pô, vem pra cá, quando que vocês vêm pra cá? Gente, é uma loucura, porque hoje, assim, eu me vejo caso real mesmo. Assim, eu preciso de alguém pra minha casa. É grupo de condomínio, assim, alguém indica. E é uma loucura, que fulana pode, eu só fecho o dia, meu dia livre é esse, aí fecha tal, aí negocia. Mas às vezes você se indispõe, a pessoa indica e você não gosta, aí você fica naquela saia outro dia justa, teve uma né? que queimou, olha, jogou água sanitária, manchou um monte de roupa. Eu falei, você não gostou? Eu falei, não, imagina, eu consegui uma outra da família há muitos anos. Muito obrigada. Mas obrigada. E aquilo, né? Eu quero todos os dias, mas, pô, mais de que 2 dias, eu não quero pagar encargo, dor de cabeça, recolhe isso, recolhe aquilo. Então é muito legal. É uma dor assim, que existe, realmente, é uma dor muito real. Muito né? real, gente. E até achar, leva tempo, você fica depois testando.
Não, eu não treino. Não, eu não treino. Eu trabalho de casa, quando eu tô olhando, eu não vou treinar. Quando eu olho, eu falo assim, então é melhor você puxar esse sofá. Eu acho que tem coisa embaixo também. Eu rezo, assim, que veio uma boa pessoa, eu não sei. Eu rezo pra não quebrar. Pra não quebrar, pra não manchar. É uma dor constante. É isso que eu falo, assim, o segmento de limpeza, ele é universal. Ele é universal. Assim, é até difícil você traçar um público-alvo, tá? Da perspectiva de negócio, vai traçar o público-alvo. Todo mundo precisa. Sim. E todo mundo precisa toda semana, no Tanto mínimo, que não entendeu? paramos na pandemia, não paramos. Foi um negócio que não dá pra parar. Não dá pra parar. Todo mundo precisa, precisa com frequência, precisa sempre. Então, é muito universal, sabe? É um mercado, nesse sentido, muito legal, muito gostoso de atuar, porque você tá olhando pra todo tipo de gente, você tá tentando atender todo tipo de demanda, cada um tem as suas dores, cada um tem suas necessidades e a gente cada vez aprende mais. Essa de compra de material, vocês estão pensando em concentrar a compra de material para ganhar um ganho de escala na hora da compra, para fornecer? Como é que vocês estão idealizando isso? Existem algumas possibilidades que a gente trata, assim, ou centraliza, ou o franqueado vai fornecer. Isso a gente tem discutido, tá em aberto, não tem definido. São coisas que a gente, assim, da perspectiva de estratégia de negócio, a gente conversa constantemente. Muito bom, vamos acompanhar a Twizy. Então, 20 lojas em mais quanto tempo vocês estão imaginando? Quem sabe até o ano que vem. Vamos lá. Estamos trabalhando pra isso. Sucesso com 3 cifrões. Ano que vem a gente volta aqui pra contar como é que estão as coisas. Estamos torcendo. Muito obrigado, gente, por receber a gente. Muito gostoso. A gente amou. Foi ótimo o bate-papo. Sério, foi muito bom. Muito legal. Obrigada. Muito legal, né? Acho incrível a criatividade, né? Da gente ver sempre um mercado, sempre tem uma oportunidade de empreender e... Obrigada, gente. Isso é um modelo totalmente humano, né? Eu acho que o que a gente leva aqui dessa conversa é... Vamos resolver um problema, mas humanizado. Sim. Traz tecnologia, mas sem abrir mão do lado humano. Porque a gente não abre mão da tecnologia e não abre mão do lado humano. Tem essa parte social que eu acho que é bacana até a gente fechar com isso. Que a gente está ajudando pessoas, né, numa classe baixa, mulheres, a terem seu espaço, né, no mercado de trabalho. Então a gente tem esse espaço social também, né? Que é uma coisa que motiva a gente no dia a dia também. E esse cuidado, assim, um ganho colateral é de você ter uma fidelidade, de você ter pessoas capacitadas, de você ter essa escuta e de você ter esse exemplo da tua cultura acontecendo não só com o teu profissional, mas com o teu franqueado também, né? Então isso é um ciclo muito incrível. É um ciclo muito positivo, é uma contaminação positiva para tua rede, parabéns. E a gente tenta sempre levar o respeito, assim, como você bem colocou, Fabi, a gente trabalha com pessoas e o respeito permeia tudo que a gente faz. Então a gente nunca vai trabalhar de maneira predatória com as nossas profissionais, a gente nunca vai trabalhar de maneira predatória com os nossos franqueados. Isso é cultura, são valores nossos, sabe? A gente leva isso pra vida. Então, acho importante, assim, sempre ter isso em mente. É algo que a gente tá sempre... Norteia. E o zelo de vocês de estar no dia a dia, de identificar, ter o olho mais treinado, qualquer pessoa que se desconecte dessa cultura, ela vai ser expelida naturalmente, né? Então, vocês conseguem se precaver. Isso, inclusive nessa parte de crescimento inicial, por isso que a gente também faz tanta questão de olhar pra cara do franqueado. Quem é você que tá entrando na minha rede, né? Conhecer bem, né? Saber se faz sentido, traçar o perfil desse lead que tá entrando com vontade. Então, isso importa muito pra nós. E aí, como é que eu faço pra ser franqueada da Twizy? Como é que essa jornada? Onde eu vou? O que eu faço? Conta um pouquinho. Claro, se quiser entrar em contato, é só seguir o nosso Instagram, twizy.oficial, ou pode entrar no nosso site também, é www.twizy.com.br. Lá tem o nosso telefone também, tem o nosso WhatsApp, vai ser um prazer entrar em contato com vocês, conversar, explicar mais do nosso negócio. É isso, gente. Sucesso. Muito obrigada. E finalizando aqui o nosso podcast, muito obrigada. Sucesso e crescimento pros 20, né? Os 20, com certeza. Vamos lá. Vou arregaçar as mangas. Muito trabalho pela frente. Obrigada. Valeu, gente. Tchau. O Soluto é um RP dedicado ao franchising com 20 anos de atuação e mais de 500 marcas atendidas. Nossa plataforma é 100% na nuvem, modular e adaptável a diversos segmentos. Nos diferenciamos pela capacidade de conectar o seu negócio de ponta a ponta, atendendo a franqueadoras e integrando toda a rede. Oferecemos soluções para todas as fases e tamanhos de operação, acompanhando o crescimento e as novas necessidades da sua rede. Para redes em expansão, centralizamos o trabalho do time de expansão, integrando a plataforma aos principais portais de franquia. Automatizamos a apuração e cobrança de royalties, gerenciamos finanças, inaugurações e o trabalho dos consultores de campo, além de facilitar o processo de compras. A extranet da Soluto oferece ferramentas para a transferência de know-how, comunicação, solicitação de peças de marketing, além do EAD. Como associados da BF há 18 anos, reforçamos o compromisso com o franchising ético. Fique à vontade para entrar em contato conosco e conhecer um pouco mais de nossas soluções para você. Eu falava, vambora, gente, entra no site logo, bora comprar. Tá perdendo tempo.
Não posso falar isso. Vou falar o quê? Mas gente. Vambora vender.